Silvia Olmedo desvendou um segredo, que os gigantes da indústria farmacêutica farão de tudo para que você não saiba. Mulheres no climatério relatam os êxtases mais profundos de suas vidas. Não apesar da menopausa, mas por causa dela. E quando você finalmente desvendar a ciência que reside por trás disso, vai perceber que passou décadas esperando pela fase errada. Você foi ensinada a acreditar que tudo iria acabar, que a secura, a dor e o desinteresse eram inevitáveis. Que a flor da idade era a única definidora da sexualidade. Mas 20 minutos, apenas 20 minutos, vão mudar completamente a sua perspectiva. Porque Silvia tem dados, tem pesquisas e tem histórias de mulheres que aos 55 anos descobriram um prazer que jamais sentiram aos 25. Se isso ecoa dentro de você, se você está cansada de ouvir que o seu tempo já era, aqui no YouTube, nós temos os agradecimentos turbinados, cada clique seu. É um voto pela normalização de conversas honestas sobre a sexualidade madura. É você dizendo: meu prazer importa, em qualquer idade. Barcelona, 2019. Silvia Olmedo está conduzindo uma pesquisa com 2.400 mulheres, com idades entre 48 e 68 anos. A pergunta é simples. Compare sua satisfação sexual agora com a que você tinha aos 30 anos. Os resultados chocaram até mesmo a própria Silvia. Inacreditáveis 67% das mulheres no climatério relataram que o sexo melhorou significativamente. E não foi só um pouquinho, não. Foi significativamente. 43% disseram ter tido seus primeiros orgasmos múltiplos, depois dos 50 anos, e 38% revelaram algo devastador. Haviam fingido prazer por décadas, e só após o climatério se permitiram serem honestas. Silvia percebeu um padrão. Não era hormônio, não era modulação. Era libertação. Deixe-me explicar o que acontece no cérebro feminino durante o climatério, que a medicina tradicional ignora completamente. A oxitocina, o hormônio do vínculo, aumenta a sua eficácia quando o estrogênio não está mais naquela montanha-russa infernal. Durante os anos férteis, o estrogênio sobe e desce, criando uma instabilidade emocional. Após o climatério, os níveis hormonais se estabilizam e o cérebro finalmente pode processar o prazer. Sem interferência química. Silvia chama isso de efeito calmaria. Imagine um barco em um mar agitado versus um lago calmo. É a mesma capacidade de navegar, mas em um deles, você finalmente consegue apreciar a viagem. Tem mais. O cortisol, o hormônio do corre-corre, diminui naturalmente após os 50 anos. Você passou décadas em modo de sobrevivência, criando filhos, construindo uma carreira, provando o seu valor. O seu corpo estava em alerta constante. Mas depois dos 50 anos, biologicamente, a pressão diminui. E quando o cortisol cai, a sensibilidade tátil aumenta. Literalmente, os receptores de toque na pele ficam muito mais responsivos. Um toque que antes passava despercebido. Agora cria ondas de sensação. Isso não é imaginação, é neurociência. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. O maior bloqueio nunca foi físico. Foi psicológico. Beatriz tinha 53 anos quando procurou Silvia. Casada há 28 anos, 3 filhos adultos e um segredo que carregava sozinha. Nunca havia tido um orgasmo com o marido. Fingia, todas as vezes, por quase 3 décadas. Ela vinha de uma família religiosa. Aprendeu que sexo era uma obrigação, não um prazer. Que mulheres decentes não sentiam essas coisas. Então ela bloqueou, criou uma parede entre a mente e o corpo, e viveu metade da vida desconectada de si mesma. Mas aos 51 anos, o climatério chegou. E com ele, algo inesperado. Raiva. Raiva de ter desperdiçado tanto tempo. Raiva de ter sido ensinada a se negar. E a raiva tem um poder transformador.
Sílvia ensinou a Beatriz algo revolucionário. Você passou 30 anos aprendendo o que não funciona. Agora você tem um mapa completo do que evitar. E essa é uma vantagem que nenhuma jovem de 25 anos tem. Beatriz começou do zero, sozinha primeiro, reconectando-se com o próprio corpo, sem pressão, sem performance, sem fingimento. E pela primeira vez na vida, aos 53 anos, ela sentiu. 6 meses depois, ela teve a coragem de falar com o marido. A conversa foi difícil. Ele se sentiu traído pela mentira, mas algo nele também acordou. Ele percebeu que nunca havia conhecido a esposa verdadeira. Eles recomeçaram, como adolescentes, explorando, experimentando, e aos 54 anos, Beatriz teve seu primeiro orgasmo com o parceiro. Não foi mágico, foi real, foi honesto, foi dela. Ela disse para Sílvia algo que virou uma citação famosa na pesquisa. Passei 30 anos fingindo ser quem achavam que eu deveria ser. O climatério me libertou para ser quem eu realmente sou. E essa mulher sente prazer. Esse é o padrão que Sílvia encontra repetidamente. O climatério não rouba a sexualidade. Ele remove as máscaras. Mas tem um componente fisiológico que os médicos raramente explicam corretamente. O clitóris não envelhece. Leia de novo. O clitóris não envelhece. Ele tem 8.000 terminações nervosas aos 20 anos e 8.000 aos 60. O que muda é a sua mente. Durante os anos férteis, a ansiedade sobre uma gravidez não planejada cria uma ansiedade latente. Você nunca relaxa completamente. Mas após o climatério, esse medo desaparece. E pela primeira vez em décadas, o seu corpo pode se entregar sem cálculo de risco. Sílvia fez um experimento fascinante. Colocou mulheres pré- e pós-climatério em uma ressonância magnética, enquanto recebiam uma estimulação idêntica. As áreas de prazer no cérebro acenderam mais intensamente em mulheres pós-climatério. Por quê? Porque não havia atividade na amígdala, o centro do medo. As jovens mostravam a ativação simultânea de prazer e ansiedade. As maduras mostravam apenas prazer. O cérebro finalmente livre para sentir, sem filtrar. Isso explica por que as mulheres relatam orgasmos mais longos e intensos após os 50 anos. Não é nostalgia, é neurologia. Então, descobri algo que mudou a minha compreensão completa sobre a sexualidade feminina madura. Sílvia estava analisando os dados de um outro ângulo. Ela percebeu que as mulheres que reportavam o melhor sexo pós-climatério tinham algo em comum. Todas haviam passado por algum tipo de perda ou crise nos 40 anos. Não causou o prazer, mas forçou uma reavaliação. Quando você encara a mortalidade, as prioridades mudam. Você para de adiar, para de fingir, para de viver para a aprovação alheia. A psicologia chama isso de urgência temporal. Você percebe que o tempo é finito, e desperdiçar mais um dia em um sexo que não satisfaz se torna inaceitável. As mulheres jovens têm décadas pela frente. Elas podem adiar a descoberta, podem aceitar a mediocridade sexual, pensando que algum dia vai melhorar. Mas as mulheres aos 50 sabem. Não há algum dia. Há hoje. E isso cria uma coragem brutal. Cláudia tinha 56 anos quando decidiu que não viveria mais um ano sem prazer. Casamento de 32 anos. Sexo previsível, rápido, focado nele. Ela havia aceitado como normal. Mas aos 56 anos, algo clicou. Ela procurou Sílvia e disse: "Não quero morrer sem saber como é. Não quero chegar aos 80 e perceber que nunca vivi." E Sílvia não receitou o hormônio, não sugeriu aconselhamento conjugal. Ela fez uma pergunta simples: "Quando foi a última vez que você se tocou?" Cláudia ficou vermelha. Nunca. Ela nunca havia se tocado intencionalmente. Achava errado,
sujo, vergonhoso. Sylvia explicou. Como você pode ensinar alguém a te dar prazer se você mesma não sabe onde fica? O seu corpo é um mapa, e você nunca o explorou. Cláudia passou 3 meses em uma jornada solo, sem o marido, sem pressão, apenas ela e a descoberta gradual. E aos 57, ela teve seu primeiro êxtase real, sozinha, e chorou. Não de tristeza, de raiva por ter esperado tanto, e de alegria por finalmente saber. Quando voltou para a cama com o marido, tudo mudou. Ela sabia onde tocar, sabia o ritmo, sabia o que funcionava, e pela primeira vez em 32 anos, ela guiou e ele aprendeu. Hoje, aos 59, Cláudia diz que tem o melhor sexo da vida, porque não espera que aconteça. Ela faz acontecer. Lembra quando falei sobre ocitocina e estabilidade hormonal? Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Sylvia Olmedo desenvolveu um protocolo de 30 dias chamado reconexão sensorial. Não é terapia sexual tradicional, é treinamento neurológico, porque seu cérebro esqueceu que o prazer é possível e você precisa ensiná-lo de novo. Semana 1. Toque consciente. Não genital, apenas toque. Braços, pernas, rosto, pescoço, com atenção total. Sem pressa. Seu objetivo não é excitação, é percepção. Você está reacordando o cérebro de que toque pode ser bom. Mulheres que fazem isso relatam algo curioso. Elas percebem que passaram anos sendo tocadas, mas nunca sentindo, porque a mente estava na lista de compras, em preocupações, em qualquer lugar, menos ali. Semana 2. Respiração e presença. Deite-se. Respire profundamente. E quando exalar, relaxe conscientemente cada músculo. Você carrega a tensão há décadas. Pelve, abdômen, mandíbula, tudo contraído. E tensão bloqueia a sensação. Isso parece simples, mas 80% das mulheres que tentam descobrem que não conseguem relaxar completamente. Foram condicionadas a estar sempre em guarda, sempre prontas, sempre tensas. E o prazer requer rendição. Semana 3. Mapeamento do prazer. Agora você vai explorar, sozinha, sem objetivo de êxtase. Apenas curiosidade. O que acontece aqui e ali? Que pressão funciona? Que ritmo agrada? Sylvia Olmedo diz que mulheres jovens fazem isso naturalmente na adolescência, mas mulheres que foram reprimidas pularam essa fase. E aos 50, estão descobrindo o óbvio pela primeira vez. O prazer tem geografia específica. Semana 4. Integração. Se você tem parceiro, agora você ensina, você guia, você mostra. Não com palavras necessariamente, mas com as mãos, com direcionamento gentil. E pela primeira vez, o sexo é colaboração, não performance. 82% das mulheres que completam esse protocolo relatam melhora significativa, não pequena, significativa, e 64% têm o primeiro êxtase verdadeiro dentro de 2 meses. Mas tem uma verdade difícil que Sylvia Olmedo não esconde. Às vezes, o problema não é você, é ele. E o climatério te dá clareza brutal para enxergar isso. Vitória tinha 58, casada há 35 anos. E após fazer o protocolo de Sylvia Olmedo, percebeu algo doloroso. Ela havia aprendido o caminho do prazer, mas o marido não tinha interesse em acompanhá-la. Ele queria o sexo do jeito antigo, rápido, mecânico, egoísta. E quando ela tentou comunicar que precisava de mais, ele a acusou de estar impossível, de estar inventando coisas, de estar sendo influenciada por essas feministas malucas. Vitória teve uma escolha difícil e aos 59, ela fez divórcio. Após 35 anos, a família ficou chocada. As amigas perguntaram se ela estava tendo uma crise.
Mas Vitória sabia. Não era crise. Era despertar. Ela disse para Silvia Olmedo: passei 35 anos servindo. Agora vou viver para mim. E se isso é egoísta, então aprendi tarde demais que um egoísmo saudável deveria ter sido praticado há décadas. 2 anos depois, aos 61, Vitória está em um novo relacionamento, com um homem de 54 que a trata como ela merece. E ela diz: o melhor sexo da minha vida está acontecendo agora. Porque escolhi um parceiro que valoriza meu prazer tanto quanto o dele. Isso não é romance, é estatística. Mulheres que se divorciam após os 50 e se relacionam novamente relatam 71% mais satisfação sexual que quando jovens, porque agora elas sabem o que querem e não aceitam menos. Mas você não precisa se divorciar para ter o melhor sexo. Você só precisa se divorciar da mentira de que seu prazer é menos importante. Silvia Olmedo tem uma regra simples. Se o sexo é ruim para você, não é sexo, é favor. E você não deve mais nada a ninguém nesse departamento. Agora deixa eu te falar sobre o elefante na sala. Secura vaginal, porque sim, é real. Mas não é uma sentença de morte. A lubrificação muda após o climatério. Isso é um fato. Mas a medicina moderna trata isso como se fosse um problema terminal. Não é. É um ajuste. Lubrificantes à base de água funcionam. Silicone funciona melhor porque dura mais. E hormônios locais, não sistêmicos, podem ajudar se você escolher. Mas aqui está o segredo. A excitação mental aumenta a lubrificação natural. Sempre. Em qualquer idade. O problema não é que seu corpo não produz. É que você não está mentalmente excitada. E por que não está? Porque o sexo se tornou rotina, previsível, entediante. Você sabe exatamente o que vai acontecer. E o cérebro não responde ao que é tedioso. Silvia Olmedo ensina: mude as variáveis, o lugar, o horário, a ordem. Não precisa ser acrobacia, mas precisa ter um elemento de novidade, porque o cérebro se excita com surpresa. E quando o cérebro se excita, o corpo responde. A lubrificação aumenta, a sensibilidade aumenta, e aquilo que parecia impossível se torna não apenas possível, mas prazeroso. Tem também a questão do tempo. Jovens se excitam em minutos, maduras precisam de mais tempo. Não porque são lentas, porque são profundas. A excitação madura é como o vinho. Não é imediata, mas quando chega, é mais rica. E parceiros que reclamam que você leva tempo demais não merecem seu corpo. Ponto final. Agora a parte mais importante. A que Silvia Olmedo considera revolucionária. Seu melhor sexo não virá de um parceiro. Virá de você. Porque você finalmente entendeu que o prazer é seu direito. Não um favor que alguém te concede. Durante décadas. Você esperou ser escolhida, ser desejada, ser validada. Mas aos 50, algo muda. Você para de esperar aprovação e começa a se dar permissão. Permissão para querer, permissão para pedir, permissão para recusar. E paradoxalmente, quando você para de buscar validação externa, você se torna mais magnética. Homens sentem quando uma mulher sabe seu valor. E isso é um afrodisíaco mais potente que a juventude. Silvia Olmedo entrevistou 300 homens entre 40 e 65 sobre o que os atrai em mulheres maduras. A resposta mais comum não foi o corpo. Foi a confiança, foi a clareza, foi a sensação de que ela sabe o que quer e não tem medo de comunicar. Um disse algo memorável: jovens são belas, mas mulheres maduras são completas, e completude é infinitamente mais atraente que potencial. Você passou 30 anos sendo potencial. Agora você é realização. E essa é a diferença que muda tudo. Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais fascinante sobre o que acontece no corpo feminino após os 50. Silvia Olmedo conduziu um estudo em 2021
que revolucionou a compreensão sobre a resposta sexual madura. Ela mediu o tempo de excitação até o êxtase em mulheres de diferentes idades e descobriu um padrão surpreendente. Mulheres aos 25 levavam em média 12 minutos, aos 35, 15 minutos, aos 45, 18 minutos. A medicina tradicional usava isso como prova de um declínio sexual. Mas Silvia Olmedo olhou para os dados de um ângulo completamente diferente. Ela mediu a intensidade e a duração dos êxtases e descobriu que mulheres aos 55 tinham êxtases 40% mais longos que aos 25. E quando perguntadas sobre a intensidade em uma escala de 1 a 10, mulheres maduras consistentemente reportavam 8 ou 9. As jovens ficavam entre 5 e 7. Silvia percebeu. Não é lentidão, é profundidade. Você não perdeu a capacidade de resposta. Você ganhou a capacidade de acumular prazer. É como a diferença entre fogos de artifício e um pôr do sol. Um é explosivo e rápido. O outro é gradual e inesquecível. E tem mais. O sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e pelo prazer, se torna dominante após os 50. Durante décadas, o sistema simpático, ligado à ação e ao corre-corre, esteve no comando. Mas após o climatério, o equilíbrio muda. Isso significa que seu corpo finalmente está configurado biologicamente para o prazer prolongado. Você passou décadas lutando contra a própria biologia. Agora, pela primeira vez, a biologia trabalha a seu favor. Fernanda tinha 62 anos quando encontrou Silvia. Ela era viúva há 5 anos e acreditava que o capítulo sexual da vida havia se encerrado com a morte do marido. Mas aos 61, conheceu alguém. Um homem de 59, também viúvo, e pela primeira vez em décadas, sentiu algo que achava impossível: o desejo. Não apenas a vontade de companhia, desejo físico, visceral, urgente, mas ela tinha vergonha. Achava impróprio para uma mulher da idade dela sentir essas coisas. Então tentou sufocar. Até que conheceu o trabalho de Silvia. Silvia disse algo que mudou tudo para Fernanda. O desejo não tem prazo de validade. E mulheres maduras têm uma vantagem que as jovens não têm. Você sabe exatamente o que quer e não tem medo de buscá-lo. Fernanda permitiu-se sentir. E aos 62, teve experiências sexuais que nunca havia experimentado nos 38 anos de casamento. Não porque o marido fosse ruim, mas porque ela mesma nunca soube o que era possível. Ela descobriu que o corpo aos 60 responde diferente do corpo aos 30. Mas diferente não significa pior. Significa mais rico, mais complexo, mais consciente. Fernanda relatou algo que Silvia ouve frequentemente. Aos 30, o orgasmo era pontual, acontecia e acabava. Aos 60, o orgasmo é uma experiência. Começa devagar, constrói em ondas e deixa reverberações que duram minutos. Não é declínio, é evolução. Agora, deixa eu te explicar algo sobre o desejo feminino maduro que Silvia descobriu e que contradiz tudo o que a medicina tradicional ensina. O desejo sexual não diminui com a idade. Ele muda de natureza. E a medicina interpreta essa mudança como uma perda. Mas não é. Silvia identificou 3 tipos de desejo sexual feminino. Tipo 1. Desejo responsivo. Você não sente desejo espontaneamente. Mas quando estimulada corretamente, o desejo aparece. Esse é o tipo mais comum em mulheres jovens em relacionamentos longos. Tipo 2. Desejo espontâneo. Você sente atração e vontade sem a necessidade de estímulo prévio. Raro em mulheres. Comum em homens. Tipo 3. Desejo contextual. Você sente desejo quando o contexto está certo. Quando você se sente segura, valorizada, relaxada. E esse tipo aumenta dramaticamente após os 50,
Por quê? Porque você finalmente aprendeu a criar o contexto ideal. Você não aceita pressa, não aceita pressão, não aceita um ambiente hostil ao seu prazer. Mulheres jovens frequentemente têm sexo em contextos ruins. Depois de uma discussão, quando estão cansadas, para agradar o parceiro, mas mulheres maduras sabem. Contexto errado, sem sexo. E isso não é um problema, é sabedoria. Sylvia desenvolveu um checklist de contexto sexual saudável e ensina as mulheres a aplicarem, sem negociação, contexto físico. Você está confortável? O ambiente está agradável? Você tem privacidade? Contexto emocional. Você se sente respeitada, valorizada, ouvida? Contexto mental. Você está presente? Ou a mente está na lista de tarefas? Contexto relacional. A reciprocidade? O seu prazer importa tanto quanto o dele? Se a resposta para qualquer pergunta for não, você tem o direito de adiar. E isso não é rejeição, é autocuidado. Patrícia tinha 55 anos quando aprendeu isso. Ela estava em um relacionamento novo após um divórcio aos 52 e percebia que às vezes aceitava sexo quando não queria realmente, por medo de decepcionar, de parecer difícil, de perdê-lo. Sylvia explicou. Quando você diz sim quando quer dizer não, você treina seu corpo a se dissociar do prazer. Cada vez que se força, você constrói mais uma camada de bloqueio. E, eventualmente, não consegue sentir mesmo quando quer. Patrícia começou a dizer não. E algo surpreendente aconteceu. O parceiro não ficou chateado. Ficou curioso. Ele perguntou: o que você precisa para estar pronta? E pela primeira vez, ela disse. Ela comunicou, e ele ouviu. E quando o contexto estava certo, o sexo não era apenas bom, era extraordinário. Aos 57, Patrícia diz: passei a vida aceitando migalhas e chamando de banquete. Agora sei a diferença. E não volto atrás. Lembra quando falei sobre o clitóris não envelhecer? Deixa eu aprofundar isso, porque há uma descoberta recente que Sylvia trouxe à luz. O clitóris não é apenas o que você vê externamente. A estrutura completa tem 10 centímetros e envolve a vagina internamente. E com a idade, algo fascinante acontece. O tecido erétil do clitóris continua funcionando normalmente, mas as conexões neurológicas entre o clitóris e o córtex cerebral ficam mais eficientes. É como se, após décadas de uso, o caminho neural fosse pavimentado. Sylvia comparou ressonâncias de cérebros de mulheres jovens e maduras durante a estimulação clitoriana e descobriu que as mulheres maduras ativavam mais áreas cerebrais simultaneamente. Não porque precisassem de mais esforço, mas porque a experiência era mais integrada. O prazer físico conectava automaticamente com a memória, a emoção, a imaginação, criando uma experiência multidimensional. As jovens sentiam o prazer como uma sensação localizada. As maduras sentiam o prazer como uma experiência de corpo inteiro. E isso explica por que as mulheres relatam que os êxtases aos 55 são incomparáveis com os êxtases aos 25. Não é nostalgia, não é psicológico, é neurológico. Seu cérebro literalmente aprendeu a sentir o prazer de forma mais completa. E tem outro fator que a medicina ignora completamente: o assoalho pélvico. Após o parto, o assoalho pélvico enfraquece. Durante décadas, isso reduz a sensação, mas após o climatério, se você fizer os exercícios corretos, o assoalho pélvico pode ficar mais forte que antes dos partos. Sylvia ensina exercícios específicos. Não são os Kegels tradicionais. São contrações conscientes, lentas, com foco na percepção, não na força. Você contrai por 3 segundos, relaxa por 5 e presta atenção não apenas na contração, mas na liberação. Porque as mulheres passaram décadas contraindo e nunca aprenderam a relaxar. E o sexo bom requer ambos.
Mulheres que fazem esses exercícios por 3 meses relatam um aumento dramático de sensação, não porque os músculos ficaram mais fortes, mas porque a conexão mente-corpo foi restaurada. Você passou décadas totalmente desconectada dessa parte tão vital do seu corpo. E os exercícios, minha amiga, eles não apenas fortalecem, eles reconectam. Agora, deixe-me abordar um ponto que Silvia Olmedo considera a chave mestra: o papel da imaginação erótica madura. Mulheres jovens, muitas vezes, se perdem em fantasias vagas, passageiras. Já as mulheres no climatério, elas constroem narrativas completas. E isso não é nenhuma perversão, viu? É pura e simples criatividade sexual. Silvia Olmedo nos ilumina, explicando que, após os 50 anos, a imaginação erótica atinge um nível de sofisticação incomparável. Você não precisa mais de imagens explícitas. Você cria cenários complexos, ricos em contexto, repletos de tensão, com uma construção impecável. E o mais incrível, a imaginação erótica ativa as mesmas áreas do cérebro que a experiência real. Então, quando você cultiva uma vida de fantasia rica e vibrante, você está, literalmente, treinando seu cérebro para o prazer. Muitas mulheres, infelizmente, sentem vergonha de fantasiar. Acham que é uma traição, ou até mesmo imoralidade. Mas Silvia Olmedo é categórica. Sua mente é um espaço privado. E o que você imagina ali dentro não prejudica absolutamente ninguém. Pelo contrário, mulheres com uma vida de fantasia ativa experimentam mais desejo, mais excitação e muito mais prazer íntimo. Isso não significa de forma alguma que você precisa realizar todas as suas fantasias. A maior parte delas, acredite, funciona melhor na imaginação. Mas permitir-se ter essas fantasias sem julgamento. Isso sim é libertação pura. Beatriz, aos 60 anos, finalmente admitiu para si mesma que tinha fantasias. Ela se sentia anormal. Pensava que mulheres da idade dela não deveriam pensar nessas coisas. Mas quando ela se deparou com o trabalho de Silvia Olmedo, percebeu. A imaginação erótica não diminui com a idade. Ela, na verdade, aumenta. Porque você finalmente tem a coragem de explorar aquilo que sempre reprimiu. E quando Beatriz se permitiu fantasiar livremente, algo mudou. O desejo, que ela acreditava estar morto, ressurgiu com força total. E o sexo, que havia se tornado uma obrigação, voltou a ser uma aventura. Silvia Olmedo costuma encerrar suas palestras com uma declaração que sempre gera lágrimas de emoção. Você não está envelhecendo, você está amadurecendo. E amadurecer sexualmente significa, finalmente, sentir aquilo que fingiu por décadas. Significa conhecer a geografia do próprio prazer. Significa escolher qualidade em vez de obrigação. E significa entender que seu melhor sexo não ficou para trás. Ele está acontecendo agora. Se você permitir, seu corpo não te traiu. A sociedade te traiu ao te ensinar que a juventude é pré-requisito para o prazer. Mas agora você sabe a verdade. E a verdade é, acima de tudo, libertadora. Cada ruga conta uma história. Cada marca no seu corpo é a evidência de uma vida vivida intensamente. E uma vida vivida acumula sabedoria. Inclusive, sabedoria sexual. Você não precisa do corpo de uma jovem de 25 anos para sentir o prazer de uma mulher de 55. Você precisa da mente livre de uma mulher de 55 para, finalmente, permitir que seu corpo sinta aquilo que sempre foi capaz de sentir. Silvia Olmedo conta que recebe mensagens todos os dias de mulheres dizendo: "Por que ninguém me contou isso antes?" E a resposta, minha amiga, é simples. Porque a sociedade não quer que você saiba. Uma mulher madura e sexualmente plena é uma ameaça ao sistema que lucra com a sua insegurança. Mas agora você sabe. E o conhecimento, uma vez adquirido, não pode ser desaprendido. Você não volta a acreditar nas mentiras. Você não aceita mais migalhas. Você não finge mais.
Você finalmente se permite ser uma mulher completa, que sente, que deseja, que busca o prazer, sem pedir desculpas. E essa versão de você é a mais poderosa que já existiu. A jornada não termina aqui. Ela apenas começa. Porque pela primeira vez, você não está buscando o prazer para agradar alguém. Você está buscando porque é seu direito. Porque seu corpo merece. Porque você merece. E quando você se permite isso, quando você finalmente se dá essa permissão, algo muda, e não apenas na cama. Muda a forma como você se posiciona no mundo. Uma mulher que conhece o seu prazer não aceita menos em nenhuma área da vida. Silvia Olmedo vê isso repetidamente. Mulheres que reclamam seu prazer sexual começam a reclamar espaço em conversas, a estabelecer limites em relacionamentos, a buscar satisfação em suas carreiras, porque a libertação sexual é a porta de entrada para a libertação total. Seu melhor sexo não é apenas sobre êxtases, é sobre você finalmente se tornando a protagonista da sua própria vida. Com que idade você finalmente se permitiu sentir prazer sem culpa? Que bloqueio você carregou por mais tempo? Conta pra gente aqui nos comentários. Porque a sua história pode ser a libertação de outra mulher que acha que está sozinha. E se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu que finalmente alguém te entende, não guarde isso só pra você. Compartilhe, porque existem milhões de mulheres esperando a permissão, que só elas podem se dar. E o seu testemunho pode ser o gatilho dessa transformação.